Levante as suas mãos. Diga comigo: Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, sei que o Senhor se faz presente neste lugar. Diga: Pai, eu preciso da tua ajuda para que eu possa viver a tua palavra. Diga: Deus, segura em minhas mãos e me faça, ó Deus, um servo do Senhor, verdadeiro, para a honra e para a glória do teu santo nome. E aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Podem vos assentar. Sejam todos bem-vindos. Juízes, capítulo de número 21. Abra aí, por favor, as Escrituras Sagradas, para que a gente possa aprender um pouco mais com o Senhor Deus, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele irá nos instruir, falar ao nosso coração. E é importante que a gente abra o nosso coração para aquilo que Deus quer nos entregar nesta noite. O que Deus tem sempre será bom, perfeito e agradável. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, e por isso nós também não vivemos o extraordinário que Deus tem para nós. Juízes, capítulo 21, versículo de número 25, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Veja bem, irmãos, este é o grande problema. O grande problema da humanidade quando elas escolhem viver sem uma direção, viver sem um governo, viver sem um reinado, viver sem alguém para direcionar, para conduzir, para instruir e para mostrar qual o caminho é que se deve seguir, é o que se deve trilhar. Por quê? Porque o problema nos dias de hoje, ele ainda continua. Mudam-se as épocas, as pessoas também não são as mesmas, mas as práticas e as atitudes, infelizmente, elas não mudam. E o porquê que elas não mudam? Porque o povo não se converte. O que o texto está falando é que naqueles dias não havia rei em Israel. Espera aí, deixa eu te explicar isso aqui. Não que Deus não dava um rei para o povo. Inclusive, se você for ver a história dos reis de Israel, muitos reis que reinaram em Israel levaram o próprio povo de Deus para uma vida de erro, para uma vida de pecado. Foram reis muito mal diante dos olhos de Deus. Se você for, por exemplo, puxar desde o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que não foi uma vontade absoluta de Deus, mas que foi uma vontade permissiva. Por quê? Porque Deus sempre quis ser o rei do seu povo. Inclusive isso está escrito na Bíblia, mas o povo não queria um rei como Jesus. O povo chega a dizer que as nações circunvizinhas tinham rei físicos, humanamente falando, e o povo de Israel não tinha. E Deus disse o quê? Já que vocês querem ser como as nações lá de fora, então eu vou permitir que Saul reine sobre Israel. Nós não precisamos nem falar qual foi o fim que deu ao Saul, ao reinado de Saul. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Estamos na igreja, dizemos ser de Deus, mas às vezes estamos fazendo aquilo que as pessoas lá de fora também fazem. O que é isso? Fazemos o que parece bem e o que parece reto aos nossos olhos. Não queremos assumir o governo de Deus, o domínio de Deus. Olha só, desde a criação, Deus, quando fez o homem e a mulher, vinha todos os dias para falar com ambos. E o porquê que Deus falava? Deus falava para instruí-los, para corrigi-los, para dizer a eles o que é que eles precisavam fazer. Deus não fez simplesmente um ser humano, colocou na terra e falou assim: agora faz o que você quer. Não,
Deus é pai e Ele cuida. E como é que Ele cuida? Ele cuida de perto e muitas vezes com puxões de orelha, muitas vezes com repreensões, muitas vezes exortando, como a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros, porque se aproxima aquele dia. Porque muitas pessoas estão perdendo a salvação, porque não aceitam o reinado de Deus. Se você olhar os escritos da Bíblia, está se referindo que naqueles dias não havia rei em Israel. Espera aí, não é que não havia, havia sim, só que o povo não queria o reinado de Deus. Então é por isso que o escritor está dizendo, não tinha rei porque o povo não queria o rei que tinha para governar e para instruir, como muitas vezes estamos fazendo nos dias de hoje. A palavra nos é dada, a palavra nos é orientada, é mostrada a nós, irmãos, mas nós não queremos ouvir. Às vezes até ouvimos, mas não queremos cumprir. Bom, dá uma olhada em volta aí em torno da igreja. Pergunta assim: cadê o povo? Por quê? Porque o chicote está pegando, meu irmão. O povo não quer mudar. Diga assim: o povo não se converte. O povo não quer mudar. Quando você começa a apertar, quando você começa a mostrar o que Deus quer, o povo começa a sair de fininho. Sabe por quê? Porque eles querem fazer o que eles bem entendem e acham que é certo. Lembra da mensagem que eu preguei esses dias? Convertido ou convencido? Quanta gente dentro da igreja é convencido? É só você ver no dia de ceia. Cadê o povo? Pessoas que às vezes você olhava e falava assim: não, essa pessoa é de Deus. Irmão, nunca enganou o pastor. Eu só finjo que eu não estou vendo. Mas aqui não está escrito otário. Aqui não está escrito besta. Só tem um jeito de andar, Fábio. Mas eu não sou. E às vezes você tenta, se aproxima, você estende as mãos, você aconselha, você traz para perto, para quê? Para que Deus possa governar, dirigir. E o povo? O povo não quer. Quando você chama alguém, quando você instrui, quando você dá a direção, as pessoas, elas se acham no direito de pensar que o que elas têm consigo mesmas é melhor do que aquilo que Deus tem para elas. E por isso, eles estão fazendo o que parece bem aos seus olhos. Eles não estão vivendo um reinado. Eles não estão assumindo um governo que Deus sempre quis. Entenda só. Se é bem claro, como nós conhecemos a história dos reis de Israel, muitos erraram. Acas, por exemplo, foi um rei mau, o esposo de Jezabel, um rei maldoso aos olhos do Senhor, mas reinava, conduziu alguns até a idolatria e a virar as costas para Deus. Irmãos, se hoje nós temos um reinado, olha só, eu não estou falando apenas do espiritual não, ainda não, estou falando de um reinado físico, de alguém que se esforça para poder instruir vocês no conhecimento, de alguém que se esforça para cumprir o que Deus determina, aquilo que a palavra tem falado, de alguém que pelo menos teme a Deus e respeita a Deus. A palavra tem sido pregada do mesmo jeito. Agora, por que as pessoas não se convertem? O erro estava nos reis? Não! O erro sempre esteve no povo. Inclusive Jeremias disse: do que se queixa o ser vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Quando eu cheguei aqui, e depois de uns 3 meses que eu aqui estava, no dia de ceia geralmente diminui um pouco, sabe por quê? Porque eu proibi, pela Bíblia que me ampara a fazer isso, quem está no pecado não tomar santa ceia, e a pessoa que está no pecado se acha até no direito, como não vai tomar a ceia, não vem no culto, está errando 2 vezes. Por que não conserta? Porque não quer. Por que não larga o pecado? Porque não quer. O erro está porque não temos um rei? Não, rei nós temos, nós só não queremos fazer o que o rei determina. Nós só não queremos fazer o que o rei manda, nós só não queremos fazer o que o rei nos orienta a fazer, mas aos nossos olhos parece que o que nós estamos fazendo é muito melhor, como Salomão disse: olha, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminho de morte. Está escrito onde isso, pastor? Na Bíblia, Provérbios 14, 12. Assim as pessoas estão vivendo.
Assim as pessoas estão agindo. Entenda, irmãos, o relato de viver sem um reinado, de não assumir um governo, de viver sem um rei, só trouxe para o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Deus. Só trouxe para o povo de Deus um abandono na fé, uma apostasia, viraram as costas para Deus, porque é assim que a gente, ou é assim que nós estamos nos tornando, como pessoas ingratas por aquilo que Deus um dia fez conosco, ou por nós, e que ainda faz. Quando nós não assumimos o reinado, nós viramos as costas para Deus e vamos cair na apostasia, que é o abandono da fé. Não queremos mais cumprir o que Deus está falando. O povo de Israel viraram as costas para Deus e começaram até a fazer imagens de ouro para que eles viessem a adorar e servir. Por quê? Porque não aceitava ninguém ditar a regra, não aceitava Deus conduzir, não aceitava Deus mandar, porque se aceitasse, primeiro, eles não fariam isso, porque eles saberiam que isso era algo condenável diante de quem? Diante de quem? De Deus. Somente por um reinado que é temente a Deus é que a gente possa, ou é melhor, que a gente pode ser levado a Deus e a obedecer às suas leis. Irmãos, compreenda isso. Se não há temor, se não há respeito, não há cumprimento da palavra, não há cumprimento das Escrituras. Agora, o que o povo está fazendo? O ato de recuar, o Senhor, de não aceitar o que Deus estava falando, porque rei tinha, mas eles não queriam obedecer, eles não queriam se submeter, eles não queriam aceitar, não respeitavam. O ato de recusar gerou para Israel guerra. Se você for ler em Juízes 17:6, você vai ver a batalha que eles enfrentaram porque não quiseram obedecer a Deus. Não aceitaram o domínio. É mais ou menos assim: se eu começar como eu sempre tenho feito, e não vou parar, irmãos, porque é o que Deus manda. A doutrina da igreja não é a doutrina humana. A doutrina da igreja é a doutrina da Bíblia. E na Bíblia, irmãos, eu conheço pelo menos um pouquinho assim. E nesse pouquinho que eu conheço, eu tenho tentado mostrar para você. Só que muitos não aceitam. É notório quando você vê, por exemplo, a instrução quando é dada do Espírito e fala acerca de vestimenta, porque isso não é do homem, isso é de Deus. As mocinhas ficam até chateadas, as mulheres até um pouquinho mais experientes também. Lógico que não é de forma geral, mas ficam. Você vê na expressão facial, você vê na atitude, quando alguns começam até te evitar, quando alguns começam a não mais cumprimentar você como cumprimentava, eles mudam a atitude, eles começam a fugir de você, você vê que não recebe a palavra. Isso é Bíblia, mas as pessoas não querem. Uma doutrina de Deus. Engraçado que as pessoas não querem o que Deus tem, mas elas insistem em fazer o que o diabo tem dado a elas todos os dias. E como manjares, eles pegam numa bandeja e ainda se lambuzam todinho ao experimentar o próprio pecado que Satanás tem proposto a cada dia. Por quê? Porque ele sabe que onde existe uma desobediência, ele não pode agir. Deus não vai operar, Deus não vai ajudar. E por isso o inimigo está deitando e rolando. Por quê? Porque nós não aceitamos uma submissão. O rei se afastou, o rei está longe, o rei já não se faz mais presente, porque havia em Israel, não havia em Israel um rei, porém cada um fazia o que parecia bem aos seus. Como tem muita gente assim. Você começa a apertar um pouquinho a correia, o povo começa a espirrar, o povo começa a espanar, o povo começa a faltar. Deixa eu te perguntar uma coisa: não é melhor largar o pecado? Não é melhor abandonar o reinado humano e aceitar um reinado de Deus? Porque só tem uma coisa que o pecado proporciona: a morte. Só isso. E nada mais. Agora, o que Deus tem para nós na obediência, quando nós a cumprimos, é vida eterna. E vida aqui na terra com abundância. Irmãos, entenda isso.
para que a sua vida mude, para que a sua vida tenha um crescimento espiritual, para que aconteça o melhor para você, mude. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Eu não vou ficar quebrando cabeça com quem não quer não, irmãos. Tem 6 meses pregando a palavra, tem 6 meses instruindo, tem 6 meses falando, tem 6 meses orientando, tem povo que é rebelde. Sabe o que me impressiona? É que às vezes, para prestar atenção no que eu vou te falar, sabe o que me impressiona? É que muitas vezes você para ouvir esse tipo de gente. Poxa, se você não tem discernimento espiritual, peça a Deus, porque esse tipo de gente está contaminando a sua fé. Eles estão afastados do rei, não querem que o rei esteja com eles e ainda querem levar outros também para longe do rei, porque o princípio de Satanás é dividir para conquistar. Entenda, o que Satanás fez foi tirar 1/3 parte dos anjos com ele, dos céus, contaminou o coração, como muitos às vezes tentam fazer com a gente dentro da igreja. Você tem que pedir para Deus entendimento, sabedoria, discernimento, pedir para o Senhor: Deus, o que é que está acontecendo? Orar a Jesus, buscar de Deus, colocar diante de Deus: Deus, espera aí, o Senhor tem que ser o meu rei, eu não posso, Deus, viver longe de Ti, porque aquele povo, o Senhor queria reinar, o Senhor queria governar, mas eles não queriam. Deixa eu te falar uma coisa, eu acredito que você que está aqui, você quer, porque senão você não tinha vindo. Então, se você quer esse rei, abra o teu coração, deixa ele entrar, simplesmente por causa de uma coisa. Apocalipse 19, coloca para mim, fazendo favor, versículo 11. Olha o que diz: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Passa. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diadema significa, é sinônimo de poder, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Por quê? Porque ninguém explica Deus, irmãos. Quem é que vai conseguir explicar? Quem é que ousa em explicar o que Deus é? Não tem como explicar, só Ele mesmo é quem sabe. Passa. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Qual sangue? Aquele sangue que foi crucificado lá com Jesus, quando Jesus morreu e o sangue desceu. É esse sangue, que as vestes dele ainda continua suja. Aí diz mais: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Passa. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Cuidado com a ira, irmãos, está bem aí. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Leia para mim, por favor. Qual o nome que está escrito? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É este que a humanidade hoje está desprezando. É este que a humanidade não quer que reina, não quer que governa. Sobre quem? Sobre a vida deles. Paulo disse: não vi, mas Cristo vive em mim. Se você é um cristão genuíno, legítimo, se você é um cristão verdadeiro, convertido ao Senhor Jesus, você não se governa. Quem governa você é o Senhor Jesus, porque é assim que se dá, pelo menos pela palavra, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz. E é assim que tem que ser a vida do crente. Quem é que governa? Você tem um rei, ou o rei está longe? Porque o que o povo está falando, eu não quero esse rei. Como muitos dizem, ninguém manda na minha vida. Quem o pastor pensa que é para falar desse jeito? Ele acha que ele é quem? Não sou ninguém mesmo, é verdade. Você está certo. Agora eu prego aquele que sabe todas as coisas, e é ele que deveria estar governando a tua vida, mas às vezes o que governa a tua vida é os seus próprios erros e os seus próprios pecados. Aquele que está induzindo você a fazer o que é errado e tem afastado o rei de você, porque segundo o que Paulo declarou em Romanos 6,16, aquele a quem vos apresentardes para ser servo, este é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? O Rei dos Reis? O Senhor dos senhores,
Ou você tem sido o seu próprio Senhor, o Senhor de si mesmo? Tem pessoas que com o coração duro, com a cerviz endurecida, e que não aceita Deus moldar, que não aceita Deus trabalhar, que não aceita Deus falar. Este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele a quem muito até nos dias de hoje estão desprezando. Como Isaías disse: quem é que deu crédito da minha pregação? Isaías não estava falando dele, Isaías estava falando de um Jesus, de um reinado, de um governo, e o povo não acreditava. Depois Paulo citou a mesma coisa para confirmar o que Isaías falava, e o povo também não acreditou, porque em Romanos 10,16, o que é que está escrito lá? Coloca para mim, fazendo um favor. Romanos 10,16, Paulo falou a mesma coisa. Ele até cita Isaías, apesar de não viver na mesma época, mas Paulo cita: nem todos obedecem ao quê? Por que não obedecem? Porque são senhores de si mesmos. Não existe quem governa, não existe quem reina, não existe quem domina. É você que faz o que parece bem aos seus olhos. Por quê? Porque o orgulho está aí dentro, irmãos. E pasme você, ocupando o lugar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Por uma simples frase que eu tenho dito sempre: a gente não se converte nunca. Cada dia que passa, as pessoas estão se corrompendo. Esse é o único motivo. Você quer ver o plano original, o propósito, desde a criação? Levíticos 26:12. Levítico 26:12. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis o meu. Qual que foi o plano original? Deus vai estar no meio, Deus vai andar no nosso meio, Ele vai ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso governante, Ele quem vai ditar as regras, é Ele que vai nos conduzir, e nós seremos o seu povo. Sempre foi esse o plano original. Sempre foi este o plano original. E o povo? O povo mudou. O povo distorceu o plano original, fugiu daquilo que era para ser sempre estabelecido como uma ordem, como um decreto que foi dado por Deus. Antigamente, Deus estava no meio, Deus andava com o povo, Deus era Senhor do povo e o povo era o povo de Deus de verdade. E hoje, em Apocalipse 3:20, olha o que está acontecendo hoje: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Hoje, Deus já está para o lado de fora da igreja, Deus não está mais dentro. A igreja não é a 4 paredes, a igreja sou eu e você. Mas antes Deus estava no meio, antes Deus era o Senhor, antes Deus era o Rei, e agora? Ele está para lá de fora batendo e tentando entrar e pedindo, e a gente fechando a porta para Ele. Todo culto que você vem aqui, a palavra bate no teu coração, Deus pede com licença, Deus pede permissão, o que a gente faz? Fecha a porta. Por quê? Porque a gente não coloca em prática o que ouvimos. Não colocamos em prática aquilo que recebemos da parte de Deus. Agora, olha que algo lindo, porque a gente, muitas vezes, lemos a Bíblia e não conseguimos compreender. Deus disse: eu vou bater, se vocês ouvirem, se vocês abrirem, eu vou entrar. Irmãos, entenda, Deus é educado. Deus só vai entrar se você quiser, se você permitir. O problema é que não há espaço mais para Deus no nosso coração. Quando Maria foi gerar Jesus, José procurou nos hotéis daquela cidade, daquela época, e não encontrou lugar para que Jesus nascesse. Onde que ele teve que nascer? Ele teve que nascer nas estalagens. Ainda hoje, Jesus não tem encontrado lugar em nossos corações para nascer. Por quê? Porque não há espaço. Estamos cheios de nós mesmos, cheios de uma arrogância, de uma prepotência, de uma vaidade, de um orgulho, cheios de adultério, de maldade, de fornicação, cheio do nosso eu, uma altivez de espírito que toma conta da gente, uma presunção que toma conta do nosso ser, e Jesus olha e diz: não tem espaço para mim. Não há lugar para mim entrar, não há lugar para mim habitar, não há lugar para mim morar, não há lugar para que eu possa
repousar e fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Não que a luz não tenha poder sobre as trevas, tem poder, mas existe uma questão que Jesus conquistou por cada um de nós, que se chama livre-arbítrio. Se você não tirar as trevas, Jesus não entra. Por quê, meu irmão? Porque quem tira a pedra é você, sou eu. A pedra é o tropeço que nos faz cair, que nos faz errar, que nos distancia de Deus. E aí, quando nós tiramos, o milagre vem e acontece. Foi assim que Jesus fez para que Lázaro ressuscitasse. Jesus, enquanto não vê em nós um esforço, um querer, para que ele volte a ocupar o lugar que ele sempre quis estar, ele não vai voltar. O problema é que muitas vezes nós estamos como Sansão, nós estamos achando que temos Deus, e não temos mais Deus com a gente. E estamos na igreja, levantamos as nossas mãos, o adoramos, o louvamos, somos dizimistas, somos ofertantes, e Deus está longe, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas práticas, por causa das nossas condutas. Agora, sabe por que Deus está longe? Sabe por que Ele está para o lado de fora? Sabe por que Ele não está mais no meio, e nem é o Deus do povo dele? Simplesmente por isso aqui, 2 Timóteo capítulo 3, coloca para mim, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, penosos ou difíceis. É a mesma coisa. Porque haverá homens amantes de si. Ninguém está mais preocupado com ninguém. Estamos tão cheios de nós mesmos, que enquanto o homem natural estiver tentando agir, o espiritual não pode fazer nada, porque Deus só age quando você não vê mais condições físicas. Enquanto você tentar fazer com a força do braço, Deus não vai fazer nada. Você está cheio de você. Às vezes eu estou cheio de mim. E Deus não está presente. É isso que acontece com a igreja de Jesus. Nos últimos dias, amantes de si mesmos, avarentos. Quantas pessoas entram por este caminho, o caminho da avareza? Pessoas que se apegam a bens materiais, a dinheiro, a propriedades, ao trabalho, e não se apegam com Deus. Está cheio de gente assim. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, acham que sabem alguma coisa, prepotentes, arrogantes, soberbos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães não somente no sentido biológico, pais e mães, referente também a Deus, que é o nosso Pai, e a mãe, que é a igreja. Não obedecemos mais. Talvez porque pensamos que a igreja mudou, que não serve mais. Mas quando nós precisamos, ou quando nós, melhor, precisávamos, a igreja servia, né? Agora ela não serve mais. Engraçado como as pessoas se tornam cheias de si mesmas. E aí o texto continua: ingratos, profanos, preferem o pecado, a sujeira, do que a santidade. São profanos, sem afeto natural. Como que as pessoas se tornaram assim? Você vê, por exemplo, você assiste esses programas policiais, você vê que um noiado mata um ser humano, a imagem e a semelhança de Deus, por causa de R$2, por causa de um aparelho celular. Bom, eu acredito que não tenha motivo para você tirar a vida de ninguém, mas as pessoas perderam um afeto natural, já não se importam mais com o próximo. Paulo está falando para quem? Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para o povo de Deus. Paulo está instruindo a Timóteo, que era o seu filho na fé, como eu estou fazendo com você hoje. E talvez você está se identificando em um desses aspectos, em um destes exemplos, porque talvez você perdeu o início, o princípio. E Jesus, que é o rei, que deveria estar perto, onde ele está? Está longe. Não se faz mais presente. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Como tem pessoas, por exemplo, que não pedem perdão, que não liberam perdão, que são duros de coração, não se reconcilia com ninguém.
Pastor, mas não foi eu que fiz. Eu sei que não foi você. E para Deus, pouco importa quem é que fez. O que Deus quer é um arrependimento, é uma mudança interior, de dentro para fora, para que você libere o perdão para aquele que você está magoado, chateado e ofendido. Tem gente que não conserta. Esse irreconciliáveis também representa aqueles que não se consertam, irmão. Meu Deus, ô irmão, diante de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, tem muitos pastores melhores do que eu, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas com as palavras que nós estamos recebendo dentro desses 6 meses aqui, era para estarmos melhores. Era pelo menos para a gente ter um pezinho na consciência, sabe? Quando pensamos em fazer algo que vai contra a palavra, quando pensamos em aceitar o que o diabo está propondo para nós, era para a gente colocar a mão na cabeça e falar assim: Jesus, o pastor pregou esses dias, o pastor falou que eu não posso ser convencido, eu tenho que ser convertido de verdade. Por que as pessoas não mudam? Eu te faço essa pergunta, por quê? Porque elas não aceitam um reinado. Eles não aceitam um governo. Eles querem fazer o que parece reto aos seus olhos. E o que Deus fala? Para mim não importa. Para mim não adianta. Olha só, Hebreus 10, 25 diz: não deixei as vossas congregações, como é costume de algum. Quantas pessoas têm um costume feio, né? Qual o costume, pastor? De deixar a igreja. De trocar os dias de cultos por qualquer outro motivo que parece bem aos teus olhos. E assim as pessoas estão agindo e elas estão fazendo, sabe por quê? Porque para elas já parece que que aquilo é comum. Não, eu não vou domingo hoje não, mas eu vou na quarta-feira eu vou. Aí na quarta-feira também não dá para vir, não, na sexta eu vou. Por quê? Porque parece que algo já se tornou comum. Parece que algo já não tem mais, sabe, aquele amor quando chegamos, quando começamos na nossa caminhada, perdeu. Muitas pessoas perderam. Por quê? Porque o amor é Deus e Deus já não está mais no meio. Deus já não está mais no coração, Deus já não se faz mais presente, mas achamos muitas vezes que Ele está aí, só que não está. Em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19, no versículo 11, diz assim, olha só: então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar. O que esses dois homens eram? O que eles eram? Sacerdotes. Não era qualquer pessoa, eram pessoas de Deus. Ô irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. O que Deus está trazendo para a igreja não é qualquer coisa, não. Possa ser qualquer coisa para você, mas para Deus nunca foi. O problema é que nós estamos acostumados a desprezar o que Deus quer fazer e viramos as costas para o Senhor muitas vezes. Davi envia 2 homens, eram sacerdotes, pessoas de Deus, para levar um recado. Para quem? Para o povo. Como hoje eu estou dando a você o recado de Deus. E talvez você não está dando valor. Talvez no teu consciente você está dizendo assim: mas o pastor está falando aí, eu tenho Deus. Eu te pergunto, será? Porque é este o propósito da mensagem, fazer você pensar. Não ser enganado dentro de uma igreja, não estar enganado dentro de uma religião. Davi manda 2 sacerdotes e fala assim: gente, fala para os anciãos. Quem que são os anciãos? Anciãos são aqueles que ocupavam um lugar de destaque, eram pessoas importantes, como também eram os mais idosos da época. Deus está falando com você, como diz um amigo meu, queridinho ou queridinha,
porque você é importante. O problema é que você está desprezando porque nem você se vê assim. Esse é o grande problema. Os anciãos eram pessoas responsáveis, pessoas importantes, no meio ali da congregação, no meio do templo. O sacerdote foi falar para eles como Deus se importa com você, como Deus se importa com a tua alma. É por isso que Ele puxa a tua orelha, é por isso que Ele te repreende, é por isso que Ele te exorta, porque se Ele fosse um Deus com D minúsculo, Ele não estaria nem aí, e que você padeceria no inferno, porque é para lá que muitos vão. Por quê? Porque não aceita o reinado de Deus. Mas Ele não, Ele mostra para nós que Ele é diferente, Ele mostra para nós que Ele tem um domínio, Ele mostra para nós que Ele tem um governo, aceitando você ou não, querendo você ou não. Se você não permitir Ele te governar, Ele governa a vida daquele que permite. É você que escolhe quem vai estar sobre a tua cabeça. Mas Davi envia mensagem para o povo. Davi chama o sacerdote e fala: gente, passa. Porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa. Onde é que o rei estava? Longe da casa. Quem é a casa? O coração. Pensamos que Deus está aqui, e possa ser que Ele não esteja mais, por causa dos nossos procedimentos. Davi está falando: sacerdote, vai e fala para o povo, que talvez o povo vai dar crédito, porque vocês são sacerdotes. E o povo? Deram não. Mudou alguma coisa para hoje? Não estou dizendo de uma forma em geral, tá, pessoal? É lógico que toda regra tem uma exceção, mas o povo de hoje também não quer. O reinado de Deus não, mas o reinado que o mundo traz, esses eles querem. É engraçado como os seres humanos estão fazendo, estão agindo. Davi falou assim, olha, através dos sacerdotes, quando o sacerdote deu a palavra: será que vocês vão ser o último a trazer o rei de volta para casa? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o rei está aí? Será que ele está? Porque talvez possa ser que ele já não esteja mais. Agora deixa eu te contar o contexto da história, para você entender. Davi pecou com Batseba, mandou matar até o esposo dela. O profeta Natão o repreendeu, ele reconheceu o seu erro e pediu perdão. Só que as consequências ficam, porque Deus falou que, como castigo, a espada jamais apartaria da sua casa. E foi justamente o que aconteceu, porque toda atitude, toda ação tem uma reação, quer seja boa, quer seja ruim. Aminon, um dos filhos de Davi, se afeiçoou com a própria irmã, Tamar. E ele conta, descobre o seu coração para o seu tio, que se chamava Jonadab. Jonadab falou assim: só tem um jeito disso dar certo. Qual? Finge que você está doente, pede para o teu pai Davi deixar a tua irmã Tamar cuidar de você, e quando ela for na tua casa, você pega ela na marra e estupra ela. Pensa num cara que gostou de um conselho. Foi o Aminon. Tio, o senhor é o cara, vou fazer. E assim ele o fez. A irmã foi lá cuidar do seu irmão. A Tamar era irmã de Aminon só por parte de pai, mas era irmã do mesmo jeito. Aminon pega ela, amarra, estupra ela. Davi teria que castigar o seu próprio filho, porque na lei de Levítico o estuprador teria que morrer. Só que ele era o pai. Como é que ele iria matar o seu próprio filho? Ele não fez. Qual foi a consequência? O irmão de Aminon, Absalão, ficou revoltado com Davi, se revoltou contra o pai, levantou-se contra Davi e colocou Davi para correr do reino. Quem era Davi? O rei. Ei, você sabia que está cheio de Absalão assim? Absalão é aquele que coloca o rei para correr, pela atitude que ele faz,
pela conduta dele, pelo procedimento, pelos seus atos, você decide se o rei vai estar perto ou se o rei vai estar longe. Absalão se revoltou, irou contra o pai, colocou o pai para correr e ainda assumiu o reinado do pai. Demoníaco mesmo, algo diabólico. Absalão manifestou com demônio, porque geralmente, em regra, o demônio só encontra lugar no coração de quem é Absalão. Absalão é aquele que não aceita um reinado, é aquele que não aceita um governo, é aquele que faz o que parece bem aos seus olhos. Por que Absalão não deixou Deus julgar? Ele via que seu pai era alguém temente a Deus, tinha se consertado, tinha pedido perdão. Coloca na mão de Deus. Não, ele foi querer agir com a própria força do braço, foi fazer o que parecia bem aos seus olhos e acabou se dando mal. Ao invés de trazer o rei para perto, ele coloca o rei para fugir, coloca o rei longe, afasta o rei, que era aquele a quem poderia lhe ajudar. Como é engraçado nos dias de hoje. As pessoas que podem lhe ajudar, em regra, são aqueles que você tem aversão por elas. Deixa eu te contar um testemunho meu. Antes de me converter, a minha mãe já ia para a igreja e buscar por mim. Ela foi também pela dor, porque o filho estava perdido nas drogas, ela teria que buscar, alguém teria que buscar para Deus fazer o milagre. E Deus fez, graças a ele por isso. E tinha um pastor da época, que era o pastor da minha mãe, que quando eu assistia as programações dele na televisão, eu não ia com a cara dele, eu nunca conversei com ele, mas não gostava dele. Por quê? Porque o que estava nele não estava em mim, o que estava nele era luz, o que estava em mim era treva. Segundo, ele era a pessoa que Deus usaria para que eu pudesse se converter, para que eu pudesse ser um pregador do evangelho. Então o diabo, sabendo disso, colocar no meu coração que eu não gostava dele. Como que eu não gostava se eu nunca conversei? O diabo sabe como trabalhar, como muitas pessoas também enxergam a forma talvez com que eu pregue. Não sei o que é que muitas vezes o inimigo coloca na cabeça, mas o que coloca tem sido muitas vezes minhoca. Para quê? Para você não se agradar, não gostar do que ouviu, e se você não gostar, ninguém fica no lugar que ela não se sente confortável. Em regra, a pessoa vai sair, e assim que sair, o diabo vai ter brechas na vida desta pessoa por onde ele entra. Para quê? Para roubar, para matar e destruir. Ô meu irmãozinho, irmãozinha, acorda para a vida. Por que você acha que os irmãos de Davi, quando Davi foi no arraial levar alguns alimentos para eles, eles viraram contra Davi e foram contra Davi? Eu bem conheço a tua presunção, eu sei quem você é, vai embora, sai daqui. Por quê? Porque o diabo sabia que era Davi que iria dar livramento dos filisteus para Israel, mas os irmãos de Davi não queriam ele lá perto. Cuidado com o que o diabo está colocando na tua cabeça. Às vezes já colocou tantas coisas. Eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa, mas eu acredito que Deus me trouxe para cá, não foi em vão. Eu acredito que é para ajudar alguém. Cuidado com o que o diabo coloca no seu coração ao meu respeito. Você pode estar afastando o rei. Não estou falando de mim, eu não sou rei não. Eu estou falando daquele que fica lá em cima, ao invés de trazer ele para perto, porque a Bíblia diz: aquele que rejeita aquele que eu enviei, não rejeita só aquele que eu enviei, mas também rejeita a mim. Você está às vezes indo contra Deus, como Saulo também ia, dando murro em ponta de faca, porque não aceitava o que se pregava, não aceitava o que se falava, pegava os cristãos, mandava prender, consentiu na morte de Estevão, matou Estevão, não o próprio Paulo com as mãos, mas consentiu no apedrejamento, no mártir de Estevão, um homem de Deus. Por quê? Porque não concordava com o que Estevão pregava. Imagina que se essa moda pega, já teria sido morto há muito tempo, porque meu jeito sempre foi esse. Irmãos, entenda uma coisa, eu sou Bíblia, aceite você ou não.
Por isso que eu falo para as pessoas, a palavra tem que ser dada, tem que ser pregada, tem que ser mostrada do jeito que é. Agora, quando é que você vai entender que o rei não está mais perto, que o rei está longe? E a pergunta que os sacerdotes fizeram: vocês vão ser os últimos a trazer o rei de volta? Quando ele fala último, ele não fala de um derradeiro, o último da fila. O que o sacerdote está falando é: vocês vão empurrar com a barriga até quando? Porque vocês falam: não, semana que vem eu mudo, mês que vem eu vou mudar, não, no próximo culto eu vou ser fiel. O próximo culto chega, a semana seguinte chega, o mês seguinte chega, e você continua a mesma coisa, porque você não sai do lugar, você só promete. Quando é que a gente vai mudar? Quando é que a gente vai se converter de verdade? Quando é que a gente vai trazer esse rei para dentro de nós, que é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, mas ele saiu porque somos maldosos, somos ingratos, profanos, todos nós. Quando é que a gente vai mudar? Absalão provocou uma grande guerra lá em Hebrom, que foi uma das cidades onde o seu pai havia sido ungido. Davi recebeu 3 unções. Um dia que Deus me permitir, eu prego isso para você e o que cada uma significa. Mas essa cidade de Hebrom, Absalão revoltou, provocou uma grande guerra, só que ele perdeu a batalha. Sobrou alguns remanescentes do exército do rei Absalão. Davi poderia ter voltado e ter destruído os seus inimigos, aqueles que sobraram do exército de seu filho. Ele poderia ter feito isso. Poderia, lógico. Agora entenda uma coisa: Davi foi levantado por Deus, segundo o próprio povo, como voto popular também o elegeu. Antes do povo, Deus colocou ele para reinar. Davi não era aquele que tinha vingança dentro de si. Às vezes as pessoas fazem mal com a gente, ou para a gente, e quando temos a oportunidade, a gente quer pagar com a mesma moeda. Seja assim, não, irmão. Não sei para quem está servindo isso aqui. Não falei em nenhum dos cultos, senão só nesse agora. Isso que eu estou lhe falando, para alguém está servindo. Davi foi levantado por Deus, o povo também o escolheu. A briga, Absalão perdeu aquela batalha, sobraram alguns dos exércitos. E no versículo 10, nós lemos o 11, mas no versículo 10 está escrito assim, ó: e Absalão, a quem ungimos sobre nós. Absalão era quem agora? Era o rei. Mas era um rei de Deus? Não. Era um governo de Deus? Não. Mas ele estava reinando. Já ele, Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Um outro problema que Davi estava enfrentando, para que ele pudesse retornar para o seu lugar de origem, porque Absalão tinha colocado ele para fugir do trono. Qual era o outro problema, qual era o outro obstáculo pelo qual Davi ainda não tinha voltado, pelo qual o rei de Israel ainda não tinha voltado para Jerusalém? O povo estava em silêncio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ser homem de Deus, você tem que ser mulher de Deus para ser responsável pelos seus atos. Se você prejudicou alguém, se você fez algo com alguém, se você fez uma burrada, me perdoe o termo, uma cagada, conserte o que você fez. O povo estava em silêncio. Espera aí, esse era o obstáculo? Era. Qual era a causa do silêncio do povo? Eles tinham sido coniventes com a rebeldia de Absalão, e eles cooperaram para que o rei tivessem saído de perto de Jerusalém. Então o que é que eles estavam sentindo? Culpa
dos seus próprios erros. Porque se tem uma coisa que o pecado nos traz, é o peso na consciência. A pessoa erra, tem muitos que até sentem a consciência pesada, tem outros que já estão tão acostumados com o erro, que já nem sente mais e continuam errando. E isto impedia o quê? O povo de abrir a boca. Eles vêm e ouvem a palavra e falam assim: por que vos calais? Ou seja, não fiquem quietos. Vocês erraram? Erraram. Prostituíram? Prostituíram. Fornicaram? Fornicaram. Bebeu uma cachaça? Bebeu. Mentiu? Menti. E agora? Vai ficar quieto? Não. Abra a boca e peça perdão, porque se tem uma coisa que Deus ouve de um pecador, é a oração de arrependimento. 1 de João 1,9 está escrito: se confessados os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar-vos de toda a sua injustiça. A única oração do pecador que Deus ouve é a de arrependido. Não fique com a boca fechada. Quando eles entenderam isso, eles então abriram a boca e começaram a clamar. Eles começaram a pedir. O que é que eles pediram? Primeiro, eles pediram perdão. Segundo, eles não ficaram mais calados. Por quê? Porque eles agora começam a pedir para que o rei pudesse voltar. Ô irmão, se o rei se distanciou de você, é só abrir a tua boca e pedir para ele voltar, que ele vai voltar ainda hoje. Bartimeu, quando se encontrou em uma vida difícil, ele ora, clama, e o povo tentou calar ele, e ele gritava cada vez mais alto. Jesus parou, chegou e levou a ele o que ele mais precisava. Quando o rei voltar a ocupar o lugar dele, ele traz junto a paz para aquela alma aflita. Ele trará junto a alegria para aquele que anda triste. Ele trará o perdão para o pecador. Ele trará o amor para aquele que está em ódio. Mas ele precisa voltar. Eles entenderam que era por clamar que eles teriam o rei de volta. Irmãozinho, entenda você também. Se você não chamar, ele não vai vir. Ele não entra metendo o pé na porta e rebentando tudo, não, ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir e abrir a porta, entrarei, e ele ceará comigo e eu cearei com ele. Olha que lindo isso. Se Deus entrar, você vai cear com ele e ele vai cear com você. Não é isso que ele disse? Quem tem mais para oferecer? Você ou Deus? Quem tem mais para oferecer? Deus. Então quem é que vai se alimentar mais de quem? Você vai se alimentar dele, porque ele tem mais. Irmãozinho, você perde tanto quando você deixa ele longe. Você está perdendo muita coisa. Abra o teu coração. Fala para ele: Jesus, me perdoa. Eu coloquei o Senhor para fora quando eu fui estúpido. Eu coloquei o Senhor para fora quando eu fui arrogante. Eu coloquei o Senhor para fora quando eu pequei. Eu coloquei o Senhor para fora quando eu julguei, quando eu falei mal, quando eu difamei. Eu coloquei o Senhor para fora. Deus, eu não posso fazer isso. Eu quero o Senhor de volta, sabe? Me ajuda, Deus, porque eu não quero ser como eu estou sendo. No capítulo 15, versículo 30 do segundo livro do profeta Samuel, diz assim: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem... É este sentimento que muitas vezes eu saio daqui. Davi estava saindo de Jerusalém, Absalão colocou ele para correr, e ele sai de Jerusalém chorando. Eu não acredito, eu só vim ajudar o povo, eu só vim me doar para eles, e a minha paga, o meu pagamento é isso? Ser escorraçado da minha cidade,
ser colocado para fora do meu trono, do meu governo, do meu palácio, pelo meu próprio filho, pela minha própria igreja. Enquanto eu só estendi as mãos para eles, eles só viraram as costas para mim, eles só me difamaram, eles só me caluniaram, eles nunca concordavam com aquilo que eu pregava. Por que Deus? Imagina Davi subindo, fugindo do seu próprio filho, do seu próprio povo, a quem ele deu a vida, chorando. Às vezes eu penso que o erro está em mim. Talvez eu não poderia ser como eu sou, criar muita expectativa nas pessoas, porque possa ser que um dia elas venham nos decepcionar. E assim muitas vezes eu saio daqui, e eu comento com a minha esposa: hoje não foi legal. Como que não foi? Não foi. Por que não foi? Que você prega a palavra, bate na parede e volta. Aí na quarta-feira você espera que as pessoas vão mudar e continua a mesma coisa. Nós pastores temos que tomar um cuidado. Os pastores de Deus, que se importam com as almas, têm que tomar um cuidado. O cuidado que Moisés não teve. Qual cuidado que Moisés não teve? Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Ele ficou revoltado com o povo, porque o povo era ingrato demais. Ele perdeu a salvação por causa do povo. Eu tenho tentado não ligar, não se importar, mas é mais forte do que eu. Às vezes eu choro, às vezes fico triste, mas nunca deixei de ter a esperança que a gente pode melhorar. E quanto mais você se doa, mais facada nas costas você também recebe. Davi subiu chorando e olhando para o povo, e o povo: imagina, glória a Deus que ele foi embora. Eu já falei, irmão, quando eu for embora não solta fogos não, pelo menos espera eu virar o quarteirão para você soltar os fogos e aí eu não escutar o barulho. Pelo menos eu não vou ouvir. E o que os olhos não vê, o coração também não sente. Davi triste, e Davi escutando o povo: ainda bem que o Davi foi embora, agora é Salomão, eita glória, Salomão vai reinar sobre a gente. Pois é. Em Lucas 19, capítulo 41, diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Aqui é Jesus, tá? Jesus passando por aquilo que Davi também passou, a mesma Jerusalém, que não convertia nunca. Não aceitou Davi, não aceitou Jesus, não vai me aceitar também? Engraçado. Graças a Deus que é a minoria. Mas o que se vem depois disso passa dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Passa, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Quantas pessoas têm desperdiçado a visitação de Deus? E como é que ela se dá? Por intermédio da pregação da palavra. Deus está no meio da palavra que é pregado. Ele é a palavra. O que acontece? Nós estamos desprezando, virando as costas para esse tempo da visitação de Deus, porque Ele quer visitar a gente. Para quê? Para poder mudar o que precisa ser mudado, para poder transformar o que precisa ser transformado. Qual o problema? O problema é que a gente não faz isso aqui, 2 Coríntios 13:5, eu termino aqui.
Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis aonde? Quem é que escreve? Paulo. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O problema de Paulo, irmãos, não era com o demônio. Porque se surgisse diante do caminho de Paulo pessoas manifestadas, Paulo usaria o poder de Deus e libertaria. O problema de Paulo não era com os paralíticos, com os coxos, com os aleijados, porque Paulo invocaria o poder de Deus e o sararia. Pergunta então para mim, pastor, qual era o problema de Paulo? Pergunta com mais força, diga assim, qual era o problema de Paulo? A igreja de Jesus. Paulo está pregando para os judeus que habitavam em Roma. Os que se diziam ser de Deus apontavam o dedo para Paulo e duvidavam que ele era apóstolo de Jesus. Paulo está falando assim, ao invés de vocês examinar a minha vida, por que vocês não olham para a vida de vocês e se convertem? É isso que Paulo está falando. Examinai-vos a vós. Tem muita gente que gosta de examinar o outro, né? E a vida deles? É ruim, né, pastor? Porque a gente vai começar a ver as falhas. É justamente por isso, para que você tenha a oportunidade também de mudar. Examinai a vós mesmos. Paulo está falando para a igreja, irmão. Examinai a vós mesmos se vocês permanecem na fé. Porque se vocês estivessem na fé, vocês não estavam agindo desta forma, não. Se a gente estivesse na fé, irmãos, acredito eu que a gente já teria mudado. Já teríamos abandonado o pecado, porque quem está na fé não quer as coisas do mundo, não. Quem está na fé tem compromisso com Jesus, quem está na fé não perde culto, quem está na fé está na presença, quem está na fé tem um rei perto, mas às vezes nós não temos mais ele, porque nós já perdemos a fé também. Paulo está falando, examine vocês, vejam se vocês estão permanecendo na fé. Eu acho que vocês não estão pelo procedimento. E provai-vos a vós mesmos, não prove eu não, cada um examine vocês, cada um prove a vocês mesmos. Olha o conselho de Paulo, o que eu tenho falado para vocês a cada culto. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Porque se Cristo estivesse, as coisas teriam mudado já. O problema é que o rei não está mais perto. O problema é que o rei está longe. Se não é que já estáis o quê? Se não é que já estáis o quê? Reprovados. E por que reprovamos? Porque o rei já distanciou, já se afastou, não porque ele quer ou porque ele quis, porque a gente colocou ele para correr. Estamos muitas vezes como a Marta, já aceitamos Jesus e abrimos a porta do nosso coração, ele entrou. Só que quando ele entrou, a gente achamos que não precisávamos mais de nada e começamos a trocar ele, a virar as costas para ele, a não dar a atenção mais para Jesus. Será, irmãos, que de fato nós se convertemos ao Evangelho? O rei pode não estar mais perto, possa ser que ele esteja longe. Agora, eu posso trazer ele de volta? Posso, pedindo perdão e falando, Deus, eu quero o Senhor. Se a gente não se calar, Deus vai voltar a ocupar o devido lugar no nosso coração e na nossa vida. Traga o rei de volta. Não estou dizendo que todos deixou com que ele se afastasse, mas possa ser que ele esteja longe. E o que você tem que fazer? Perdão, e eu quero o Senhor de volta.